Olá, estamos começando o terceiro vídeo da série Paulo Freire na Escola da Vida e hoje a gente traz um tema absolutamente atual. Eu posso dizer que infelizmente ele é atual há séculos, né? Mas os últimos dias têm mostrado cada vez mais o acirramento em relação a ele, o aprofundamento que a gente precisa ter em relação a ele. E a gente não poderia deixar de comentá-lo e de localizá-lo na atualidade e pensar um pouco, como a gente está fazendo nessa série, as ideias do Paulo Freire que nos ajudam a pensar a situação relativa a ele. O tema é a questão do racismo, né? E por isso que a gente escolheu como tema principal desse terceiro vídeo dessa série por uma educação antirracista, né? A gente quer abordar, à luz das ideias do Paulo Freire, como é que a gente pode propor, com que valores, com que conceitos do Paulo Freire, não só do Paulo Freire, mas nessa série prioritariamente a gente pode propor uma educação antirracista, não só uma educação que comente o racismo, uma escola que se preocupe com isso no sentido do seu material didático, dos seus livros, das suas ideias, das aulas em si, de história e de outras disciplinas, não é? Mas uma educação que se proponha a combater desde das primeiras séries essa que é uma das coisas mais graves que a gente pode ter no nosso país, assim como em outros países do mundo. Você sabe muito bem que isso é uma coisa histórica, não é? Dos 500 e tantos anos que o Brasil tem depois que os portugueses nos fizeram colônia, não é? Nós temos aí 300 e tantos anos de racismo, não é? Quer dizer, a gente tem 60%, 70% da nossa história marcado a ferro com essa questão tão crucial e tão candente até hoje, não é? O que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, recorrentemente o que aconteceu lá, é uma amostra disso, não é? Mas o que vem acontecendo no Brasil há décadas, há séculos, também é uma amostra muito poderosa dessa questão, não é? E ela nos remete à questão da desigualdade social, ela nos remete à fabricação ao longo do tempo de uma verdadeira cultura da exclusão, de uma cultura da desigualdade que foi sendo forjada ao longo da nossa história, não é? Isso é muito importante, é uma das nossas marcas, é uma das nossas mazelas e a gente tem que prestar atenção nela e tem que combater na medida de que isso também é um produto da educação. Não é que seja exclusivamente da educação, mas é claro que a educação, desde a colônia, a educação brasileira, colabora sim para que essa ideia tenha uma certa naturalidade, como se fosse natural, né? A desigualdade, o racismo, a fabricação de camadas subalternas na sociedade brasileira, né? Isso é uma coisa, que um autor importante, não é? Chamado Silvio Almeida, tem mostrado como um racismo estrutural. Estrutural no sentido de que isso é uma coisa que vem sendo construída, não é? E tem uma estrutura, não é? E tem uma permanência e tem uma solidez que é preciso que a gente cada vez mais preste atenção. E ele chama a atenção para que isso, não é? Seja notado como também um produto da educação, um produto escolar, um produto dos meios de comunicação, não é? Essa naturalização, como se fosse uma coisa simples pensar que existem pessoas mais importantes, menos importantes, pessoas que são superiores e que são inferiores, como se isso fosse uma naturalidade, e não é, né? E não é. A nossa pergunta é,
lendo o Paulo Freire, como é que a gente pode pensar exatamente nessa questão do racismo, né? E como é que a gente pode pensar a partir das suas ideias, dos seus conceitos, um combate a isso, não é? Pela via, inclusive, da educação. Veja o que ele fala na Pedagogia da Autonomia, um dos seus últimos livros. Ele diz assim, veja só: faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela nos achamos quando vivemos a impunidade dos que matam menino nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam pelos seus direitos, pelos que discriminam os negros, dos que inferiorizam as mulheres. Veja como ele se refere veementemente, se coloca incisivamente contra isso, não é? Olha, desde o começo o Paulo Freire tem se posicionado por uma educação democrática. E uma educação democrática é uma educação que leva em conta a horizontalidade de direitos, não é? Podia chamar de direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, direitos culturais, não é? E essa educação proposta pelo Paulo Freire desde os anos 50, não é? Até as suas obras póstumas, não é? Tem vinculado a educação a uma questão democrática pela sua essência. Mas não é só. O Paulo Freire fala sempre de humildade. Não humildade para você baixar a cabeça para os outros baterem, mas a humildade no sentido de que as pessoas não são superiores às outras, não é? Em nenhuma situação. Ele fala sempre do diálogo, você sabe disso, não é? Ele fala sempre de uma questão da consciência crítica, não é? A sociedade cada vez mais, e a escola e a educação têm responsabilidade em relação a isso, precisa formar uma consciência crítica a respeito de vários assuntos, e essa questão do racismo é uma questão substancial. Não é porque voltou à tona, esses protestos no mundo todo, que a gente tem que focalizar isso. A gente tem que focalizar isso, como diz o autor que eu citei, Silvio Almeida, porque isso é uma coisa estrutural da sociedade brasileira, de várias sociedades, mas nós estamos focando a sociedade brasileira. O Paulo Freire nos ajuda a pensar isso quando nos remete, por exemplo, à questão de uma ação cultural que venha incisivamente a colocar isso, não só como debate, como comentário, etc., mas um posicionamento, não é? As crianças, desde que entram na escola, precisam aprender a não ser racista, ou ser antirracista, a respeitar as outras, não é? Não diferenciá-las pela sua raça, pela sua cor, pelo seu gênero, etc., não é? Mas ter uma educação, não é? que seja democrática nesse sentido. Por outro lado, Paulo Freire, desde a Pedagogia do Oprimido, nos alerta essa questão, não é? Os próprios oprimidos precisam prestar atenção nisso. Não é? Ele diz que os oprimidos costumam introjetar na sua consciência a consciência dos seus opressores. E nessa questão racista, essa é uma questão fundamental. Não é? E você precisa, como todas as pessoas interessadas, não é? Prestar atenção nessa sequência de pedagogias que o Paulo Freire propõe. Uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia da indignação em relação a fatos como esse, e uma pedagogia sempre da esperança, de uma esperança de que, se isso é um produto social, se isso é um produto cultural, ou seja, se ele foi produzido, não é? Ele pode ser revertido. E uma das instâncias, não a única, mas uma das instâncias que pode ajudar a reverter isso, sem dúvida, são os processos educacionais, os processos escolares, nos seus mais variados níveis, desde a educação lá nas primeiras séries até a pós-graduação, até o pós-doutorado.
essa é uma mensagem importante. O Paulo Freire pode nos ajudar a pensar muito sobre isso, não é? E mais uma vez, ao me despedir de vocês e convidá-los para o próximo vídeo dessa série, né? Eu recomendo mais uma vez que assistam a outra série, Paulo Freire Vivo, e se interessem cada vez mais pelas obras do Paulo Freire, porque elas têm uma grande utilidade, inclusive para a gente pensar, né? Para a gente defender uma pedagogia e uma educação antirracista. Obrigado mais uma vez por me acompanhar.